Exclusivo, o Corinthians ainda deve bastante dinheiro a Alex Cassundé, pivô de toda aquela confusão envolvendo a VaiDebet. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema e fala também diversos membros do Conselho Deliberativo do Corinthians sofreram ameaças durante o fim de semana, tudo por causa da votação que pode definir pelo impeachment do presidente Augusto Melo nessa segunda-feira. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema e fala também as últimas do mercado, a briga por vaga em Libertadores e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, o Corinthians e o Bahia na briga por vaga na Libertadores da América. Cruzeiro, que era o sétimo colocado durante a maior parte do Campeonato Brasileiro, caiu para o nono lugar e nesse momento estaria fora da pré-Libertadores do ano que vem, só para vocês entenderem. A gente tem os 6 primeiros colocados indo direto para a Libertadores. O sétimo e o oitavo vão disputar a pré-Libertadores. Nesse momento, o Bahia é o sétimo, o Corinthians é o oitavo, ambos com 50 pontos. O Cruzeiro caiu para o nono lugar depois do empate 1-1 com o Red Bull Bragantino. O Cruzeiro tem 49 pontos. Restam 2 rodadas e, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, as chances de classificação são de 81% para Bahia e Corinthians, 32% apenas para o Cruzeiro, tudo por causa dessa diferença de pontos e também pelos jogos. O Cruzeiro enfrenta o Palmeiras em casa e pega o Juventude fora, Juventude que ainda pode estar brigando contra o rebaixamento. Já o Bahia pega o Corinthians fora e o Atlético Goianiense, lanterna e último colocado, em casa. O Corinthians pega o Bahia em casa e o Grêmio já fora do risco de rebaixamento na condição de visitante. Use o espaço para comentário e diga quem serão os sétimo e o oitavo colocados, ou seja, os times que vão disputar a pré-Libertadores do ano que vem. Para falar sobre o Corinthians, ameaças marcaram o final de semana de vários dos membros do Conselho Deliberativo que foram convocados para uma votação na noite dessa segunda-feira, quando o CD debaterá e votará se o presidente Augusto Melo sofrerá ou não o impeachment. Existe um risco real de o Augusto ser impeachado. Na segunda-feira da semana passada, o CORE, o Conselho de Orientação do Corinthians, já havia recomendado o afastamento, o impeachment do presidente. O que acontece? Líderes de torcidas organizadas são radicalmente contrários ao impeachment do presidente por entenderem que isso é um golpe. Embora esses líderes não tenham a mínima ideia de quais as denúncias contra as quais o Augusto responde dentro do CORE e agora no Conselho Deliberativo. Eu recebi a informação de 3 conselheiros diferentes de que esses 3 e outros conselheiros foram ameaçados via redes sociais e mensagens de telefone, afirmando que se eles votassem a favor do impeachment, eles teriam represálias importantes. Até por conta disso, os líderes da oposição e pessoas que querem o impeachment do Augusto temem por uma ausência grande de membros do Conselho Deliberativo na reunião marcada para essa noite no Parque São Jorge. Existe um risco real de, por conta do medo, o impeachment do Augusto ser engavetado. Só para completar em relação ao Timão, muito perto da classificação para a pré-Libertadores do ano que vem, o que seria uma vitória depois de um time que correu um enorme risco de rebaixamento na maior parte do Campeonato Brasileiro, contar que a dívida alvinegra não para de crescer. Ela aumentou em 100 milhões de reais de setembro até o fim de novembro, muita coisa para apenas 2 meses. Só para lembrar que em setembro o Corinthians realizou o Dia da Transparência, evento que ele chamou de evento para contar ou apresentar todas as contas. Na oportunidade, a dívida corintiana era de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Hoje a dívida do Timão gira na casa dos 2 bilhões e 400 milhões de reais, sendo pouco mais de 700 milhões de reais do financiamento do estádio. Você sabe, existe aquela vaquinha virtual criada por torcedores do Corinthians com a expectativa de quitação total dessa dívida. Os primeiros dias de arrecadação foram bastante positivos, ultrapassando com facilidade a marca de 20 milhões. Só para completar em relação às finanças do Timão, falei dos 2,4 bilhões, certo? Somente em 2024 foram mais de 50 milhões de reais com bloqueios judiciais. Os custos operacionais do departamento de futebol giraram na casa dos 420 milhões de reais. Já os custos na administração do clube em 2024 tiveram um incrível número de 220 milhões de reais. A saideira do Timão, o clube estuda entrar no regime centralizado de execuções para reorganizar suas finanças e garantir recursos para as despesas de curto prazo. Com informação exclusiva, quero contar para vocês que o Corinthians ainda deve 700 mil reais a Alex Cassundé. Não ligou o nome à pessoa? Eu te esclareço. Esse foi o cara que se tornou conhecido
nacionalmente depois de intermediar o acordo entre Corinthians e Vaidbet. E por conta dessa intermediação, ele teria direito a 25 milhões de reais. O valor chamou demais a atenção, mas a coisa ficou pior quando descobriu-se que ele não participou de intermediação nenhuma e não teria direito à comissão, embora o Corinthians tenha declarado e começado a fazer os pagamentos de comissão para esse cara. Coisa tomou uma proporção tão grande que virou caso de polícia, está sendo investigado e causou a rescisão do contrato entre Corinthians e Vaidbet, o maior contrato da história de patrocínio no futebol brasileiro. Aqui vem a informação exclusiva e importante. Corinthians admite, reconhece a justiça que ainda deve a Alex Cassundé. O valor é de 700 mil reais. Eu tive acesso a um documento enviado pelo Corinthians, só para vocês entenderem, o Timão está tentando a centralização judiciária, ou uma recuperação judicial. Para isso, o Corinthians precisa explicar e apontar para quem ele deve. E nesse documento, nesse relatório, com todos os credores, aparece o nome da empresa do Alex Cassundé e o valor de 700 mil reais. Só para completar em relação ao Timão e ao Augusto Melo, a reunião para votação do impeachment no Conselho Deliberativo está marcada para 6 da tarde dessa segunda-feira. Em primeira chamada, a tendência é que ela comece a acontecer a partir das 7. Torcedores organizados se movimentam para tentar evitar que a reunião aconteça. Eles querem tentar dificultar a chegada dos conselheiros deliberativos. E a impressão que se tem é de que se os conselheiros comparecerem em grande número, próximo dos 300 conselheiros à disposição, a tendência é que o impeachment seja confirmado. Se a presença for pequena, é porque vários dos conselheiros ameaçados, e eu contei para vocês sobre essas ameaças na manhã dessa segunda-feira, se essas ameaças surtirem efeito e eles não forem, aumenta a chance de o presidente Augusto Melo escapar do impeachment. Importante, se houver a votação por maioria simples para o impeachment do Augusto, ele é afastado sumariamente e o Osmar Stabile assume até que os sócios se reúnam para votar se confirmam, ratificam essa decisão ou não. Essa votação dos sócios deve acontecer apenas no mês de janeiro. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. As informações do Corinthians aqui no canal do Cereto. O Corinthians que vive um momento complicado, um momento conturbado. No momento em que você assiste a esse vídeo, está rolando a votação de impeachment do presidente Augusto Melo. Será que o Augusto Melo vai permanecer como presidente do Corinthians? Será que ele vai ser destituído do cargo? Tudo vai depender da votação do impeachment que acontece agora no Parque São Jorge. E o Augusto Melo está com a cabeça a prêmio. Os mais de 300 conselheiros do Corinthians estão decidindo o futuro do clube nesta votação, que muita gente diz que é golpe, né? O próprio Augusto Melo está dizendo que é golpe. Muita gente acha que não, que o Conselho Deliberativo tem o direito de destituir o Augusto Melo do cargo. Bom, vamos ver o que vai acontecer. E vai depender muito do futuro do clube, a permanência do Augusto Melo ou não, porque todo o planejamento para 2025 está praticamente traçado, envolvendo o Augusto Melo, envolvendo o Fabinho Soldado, que é o homem forte do futebol do Corinthians. Se o Augusto Melo não ficar, por exemplo, não permanecer como presidente, dificilmente o Fabinho Soldado irá permanecer também. E o Fabinho Soldado, que é o responsável pelas contratações do Corinthians. Ele foi o responsável pelas contratações da temporada, sobretudo das contratações do segundo semestre, quando o Corinthians contratou bons jogadores no segundo semestre, né? Ao contrário da primeira janela, da janela do começo do ano, quando o Corinthians foi mal nas contratações, o Corinthians foi muito bem nas contratações no intervalo do ano, no intervalo da janela, na janela do meio do ano, porque o Fabinho Soldado foi o responsável por essas contratações. Se o Augusto Melo não permanecer como presidente do clube, o Fabinho Soldado também não irá permanecer como diretor de futebol. E aí fica tudo comprometido em relação às contratações para a próxima temporada. Então, tudo depende da permanência ou não do presidente Augusto Melo e do futuro do Corinthians. O Corinthians que está em busca de reforços para a próxima temporada. Já se fala em reforços, mas ao contrário do que aconteceu esse ano, quando o Corinthians contratou um time inteiro, mais de 20 jogadores foram contratados para esta temporada, o Corinthians dessa vez vai contratar jogadores pontualmente. E se fala em 4 reforços para a próxima temporada. Pelo menos 4 reforços pontuais para 2025. Quais são as posições? Quais são as prioridades? Quem são esses jogadores? Qual o tamanho do investimento nas contratações? Bom, depende de quais competições estarão no calendário do Timão na próxima temporada. O Corinthians que está perto de conquistar a vaga na Libertadores da América. Se ele conquistar a vaga para a Libertadores da América, é claro que daí o dinheiro aparece e aí, evidentemente, o Corinthians vai precisar de reforços mais importantes, de um time mais encorpado. Será, por exemplo, que o Corinthians vai contratar outro reforço no nível do Memphis Depay? O Memphis Depay, que foi contratado com o apoio da Esportes da Sorte, que está pagando boa parte ou quase a totalidade dos salários do Memphis no Corinthians. A Esportes da Sorte também vai ajudar o Corinthians na contratação de reforços para a próxima temporada, pelo menos é esta a informação. Mas eu repito, tudo depende da permanência ou não do presidente Augusto Melo. Se o Augusto Melo não ficar, aí vai depender do próximo presidente, de quem será o novo presidente do clube, de quem serão os novos diretores do clube, quer dizer, um ponto de interrogação no futuro do Corinthians nesse momento. O Corinthians deve ir, portanto, ao mercado de maneira mais discreta para reforçar
reforçar o elenco em 2025. O planejamento prevê a chegada de até 4 reforços pontuais. A diretoria do Corinthians entende que o processo de reformulação teve um grande avanço na atual temporada, já que o Corinthians praticamente desfez do time do ano passado e refez o elenco para esse ano, né? Contratou mais de 20 jogadores, então agora o entendimento é que o elenco precisa de pequenos ajustes. Mas quais são os jogadores? O Corinthians quer a contratação de um lateral esquerdo e o nome do Wendel é o nome que é comentado nesse momento. O Wendel, jogador do Porto de Portugal, jogador que também interessa a equipe do São Paulo. O Wendel é o nome que o Corinthians pretende negociar. O Corinthians está já trabalhando nos bastidores para a contratação do Wendel. O Corinthians quer um lateral esquerdo, embora o Bidu esteja jogando muito bem, mas o Corinthians entende que a lateral esquerda é uma posição carente no time do Corinthians. O Corinthians quer também um zagueiro, um meia, um meio-campista e um atacante. Então, são 4 posições. A prioridade e a necessidade são avaliadas pelos departamentos de futebol e pela comissão técnica do Corinthians. Um zagueiro, um meia, um atacante e um lateral esquerdo. São os jogadores. Os nomes não estão sendo veiculados, até porque sabe-se que se falar algum nome, se algum nome vazar, já fica mais complicado na concorrência do futebol. O nome do Wendel, sim, foi um nome que foi apurado e o Corinthians quer sim a contratação do lateral esquerdo do Wendel. Mas quem será o zagueiro? Já se falou em Sérgio Ramos, por exemplo, né? Quem será o atacante? Quem será o jogador de meio campo? Isso ainda não se sabe exatamente quem são esses jogadores que o Corinthians quer contratar. Vai depender também da permanência ou não do Yuri Alberto no Corinthians. O Yuri Alberto, que é o artilheiro do Corinthians no Campeonato Brasileiro, com 13 gols marcados na competição. E aliás, desde 2017 que o Corinthians não tinha um artilheiro na competição. O Jô foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro e o Corinthians pode terminar novamente como artilheiro da competição, caso o Yuri Alberto está ao lado do Alejandro do Vitória. Ambos têm 13 gols na competição. Tá aí o Yuri Alberto ao lado do Memphis. E depois que o Memphis foi contratado, o Yuri Alberto cresceu demais de produção na equipe do Corinthians. Só que fala-se muito na possibilidade do Yuri Alberto ser negociado com o futebol da Inglaterra. Se isso acontecer, o Corinthians terá que contratar outro centroavante. Também existe a indefinição em relação à renovação de contrato do Romero, né? Se o Romero vai ficar ou não no time do Corinthians para a próxima temporada. Há no contrato do Romero a cláusula de renovação automática, de acordo com metas estabelecidas. Essas metas já foram estabelecidas, a renovação do contrato do Romero vai acontecer automaticamente, a não ser que o Romero não queira permanecer no Corinthians. Então, ao longo de 2024, o Corinthians fez 20 contratações e investiu mais de 170 milhões de reais na aquisição de direitos econômicos de alguns jogadores. Quer dizer, gastou demais dinheiro o Corinthians para a contratação de jogadores. Dessa vez, a ideia é que o Corinthians contrate apenas 4, no máximo 4 jogadores, pelo menos 4 jogadores, né? Pode contratar mais jogadores dependendo aí da necessidade. Mas as posições, eu repito, um lateral esquerdo, um zagueiro, porque o Corinthians entende que também é uma posição carente a zaga, trazer um zagueiro para jogar ao lado do André Ramalho, um zagueiro que seja pelo menos do mesmo nível do André Ramalho, um meio-campista, e aí não seria um volante, né? Seria um meio-campista mais adiantado, um meia atacante, um atacante de beirada, um atacante de ponta, um atacante de velocidade, e dependendo aí da situação, o Corinthians poderia contratar também um centroavante, né? Dependendo da contratação, dependendo da negociação, da possibilidade da negociação do Yuri Alberto. São, portanto, um zagueiro, um meia, um lateral e um atacante. A necessidade do Corinthians contratar 4 jogadores para a próxima temporada. É o Corinthians pensando em reforços. Agora, repito mais uma vez, vai depender da permanência ou não do Augusto Melo no comando do Corinthians. E aí a gente vai saber só no decorrer da noite de hoje, até o final da noite, se o Augusto Melo vai permanecer ou não. Se você está assistindo esse vídeo, já deve estar sabendo se ele vai permanecer ou não no comando do Corinthians. E um detalhe, o Corinthians joga amanhã, nesta terça-feira, na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, contra o Bahia. O Corinthians depende apenas de si para conseguir a classificação à Libertadores da América. Se vencer o Bahia e o Cruzeiro perder para o Palmeiras no Mineirão, o Corinthians já estará classificado na Libertadores da América, matematicamente classificado. O Corinthians, mas depende apenas das próprias forças. O Corinthians que joga contra o Bahia e joga também contra o Grêmio no final de semana. O Bahia amanhã e o Grêmio no final de semana, na última rodada do Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians tem tudo para conseguir a classificação para a Libertadores da América. É isso, são informações do Corinthians aqui no canal do Cereto. Faça a sua inscrição aqui no canal do Cereto. Família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro, claro que a gente tá falando do Coringão. Pra você ficar potente de tudo, não perder nada, já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação. A gente sabemos que é super importante a sua participação, não esquece de deixar seu like, um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, Zé Grão, que vamos.